Imagine o sofrimento de uma pessoa materialista morrendo, que não acredita no mundo espiritual e só acredita no que vê. É uma confusão sem tamanho que acontece no psíquico dessa pessoa. É um turbilhão dos infernos na mente dela. Às vezes essa pessoa ainda acredita que está viva e se comportando como tal. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade. O canal que te abastece de informação sobre a espiritualidade. Hoje estou trazendo uma história de uma entrevista de um espírito do senhor MJ, negociante do departamento do Sarthe, na França. Essa entrevista aconteceu, como sempre, na Sociedade de Paris, em 8 de julho de 1859, coordenada por Allan Kardec. Vou te pedir que, se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê um like e compartilhe. Compartilhar a espiritualidade é um gesto de amor. Comente também. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Se gostou ou se não gostou, põe aí embaixo também. Seu comentário é muito importante para o canal crescer. Dê sua sugestão também sobre o assunto que você quer ver, porém, dentro do tema do canal. Bem, vamos deixar de blá 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 e vamos ao vídeo. MJ, negociante do departamento do Sarthe, morto no dia 15 de junho de 1859, era, sob todos os aspectos, um homem de bem e de uma caridade sem limites. Tinha feito um estudo sério do espiritismo, do qual era fervoroso adepto. Como assinante da revista Espírita, encontrava-se em contato indireto conosco, sem que nos tivéssemos visto. Evocando-o, tivemos como objetivo não apenas atender ao desejo de seus parentes e amigos, mas testemunhar-lhe pessoalmente a nossa simpatia e agradecer-lhe as gentilezas que de nós houve por bem dizer e pensar. Além disso, para nós era motivo de estudo interessante do ponto de vista da influência que o conhecimento aprofundado do Espiritismo pode ter sobre o estado da alma após a morte. Então, pessoal, vamos à evocação desse espírito. Para quem não sabe, evocação é a chamada do espírito para uma interação com quem vai entrevistar. Evocação. Estou aqui há muito tempo. Jamais tive o prazer de vos ver. Contudo, reconheceis-me. Reconheço-vos tanto melhor quanto frequentemente vos visitei e tive mais de uma conversa convosco, como espírito, durante minha vida. Observação. Isto confirma um fato muito importante, do qual tivemos numerosos exemplos, das comunicações que os homens têm entre si, malgrado seu durante a vida. Assim, durante o sono do corpo, os espíritos viajam e se visitam reciprocamente. Ao despertar, conservam a intuição das ideias que brotaram nessas conversas ocultas, mas cuja fonte ignoram. De certa maneira, durante a vida temos uma dupla existência, a corporal, que nos dá a vida de relação exterior, e a espírita, que nos dá a vida de relação oculta. Sois mais feliz do que na terra? E sois vós que perguntais? Eu o concebo. Entretanto, desfrutáveis de uma fortuna honradamente adquirida, que vos proporcionava os prazeres da vida. Tinhais a estima e a consideração obtidos pela vossa bondade e pela vossa benevolência. Poderíeis dizer-nos em que consiste a superioridade de vossa felicidade atual? Consiste naturalmente na satisfação que me proporciona a lembrança do pouco bem que fiz e na certeza do futuro que ele me promete. E contais por nada a ausência das inquietudes e os aborrecimentos da vida?
Os sofrimentos corporais e todos os tormentos que criamos para satisfazer as necessidades do corpo, durante a vida, a agitação, a ansiedade, as angústias incessantes, mesmo em meio à fortuna, aqui a tranquilidade e o repouso é a bonança após a tempestade. 6 semanas antes de morrer, afirmava ter ainda 5 anos de vida. De onde vinha essa ilusão, enquanto tantas pessoas pressentem a morte próxima? Um espírito benévolo queria afastar da minha mente esse momento, que, embora sem o confessar, por fraqueza eu temia, não obstante o que já sabia sobre o futuro do espírito. Havíeis-vos aprofundado seriamente na ciência espírita. Poderíeis dizer-nos se, ao entrar no mundo dos espíritos, encontrastes as coisas tais como se vos afiguravam? Aproximadamente a mesma coisa, exceto algumas questões de detalhe que eu havia compreendido mal. A leitura atenta que fazíeis da Revista Espírita e de O Livro dos Espíritos vos auxiliaram muito nisso? Incontestavelmente. Foi, sobretudo, o que preparou a minha entrada na verdadeira vida. Experimentastes um sobressalto qualquer quando vos encontrastes no mundo dos espíritos? Impossível que não fosse de outro modo, mas sobressalto não é bem o termo. Admiração, de preferência. É tão difícil fazer uma ideia do que possa ser isso? Observação. Aquele que, antes de ir habitar um país, o estudou nos livros, identificou-se com os costumes de seus habitantes, sua configuração, seu aspecto, por meio de desenhos, de plantas e de descrições, sem dúvida fica menos surpreendido do que aquele que não possui nenhuma ideia. Entretanto, mostra-lhe a realidade uma porção de detalhes que ele não tinha previsto e que o impressionam. Deve dar-se o mesmo no mundo dos espíritos, cujas maravilhas não podemos compreender, porquanto há coisas que ultrapassam o nosso entendimento. Deixando o corpo, vistes e reconhecestes imediatamente os espíritos que vos cercavam? Sim, e espíritos queridos, que pensais agora do futuro do espiritismo? Um futuro ainda mais belo do que imaginais, malgrado vossa fé e vosso desejo. Vossos conhecimentos no tocante aos assuntos espíritas, sem dúvida vos permitirão responder com precisão a algumas perguntas. Poderíeis descrever claramente o que se passou convosco no instante em que vosso corpo deu o último suspiro e o vosso espírito se achou livre? Pessoalmente, acho muito difícil encontrar um meio de vos fazer compreender de outra maneira o que já foi feito, comparando a sensação que experimentamos ao despertar de um sono profundo. Esse despertar é mais ou menos lento e difícil, em razão direta da situação moral do espírito, e nunca deixa de ser fortemente influenciado pelas circunstâncias que acompanham a morte. Observação. Isto concorda com todas as observações que foram feitas sobre o estado do espírito no momento de separar-se do corpo. Vimos sempre as circunstâncias morais e materiais que acompanham a morte reagirem poderosamente sobre o estado do espírito nos primeiros momentos. Vosso espírito conservou a consciência de sua existência até o último momento e a recobrou imediatamente? Houve um instante de falta de lucidez? Qual foi a sua duração? Houve um instante de perturbação, mas quase inapreciável para mim. O momento de despertar teve algo de penoso? Não, pelo contrário. Sentia-me alegre e disposto, se assim posso falar, como se tivesse respirado um ar puro ao sair de uma sala enfumaçada. Observação. Comparação engenhosa e que não pode ser senão a expressão da verdade. Lembrai-vos da existência que tivestes antes da que acabais de deixar? Qual foi ela? Melhor não poderia lembrar. Eu era um bom criado junto de um bom senhor, que me recebeu ao mesmo tempo
em companhia de outros. A minha entrada neste mundo, bem-aventurado. Creio que vosso irmão se ocupa menos das questões espíritas do que vos ocupáveis. Sim, farei com que ele tome mais interesse, se isso me for permitido. Se ele soubesse o que ganhamos com isso, dar-lhes-ia mais importância. Vosso irmão encarregou o Sr. B de me comunicar a vossa morte. Ambos esperam impacientes o resultado de nossa conversa, mas serão ainda mais sensíveis a uma lembrança direta de vossa parte se quiserdes incumbir-me de dizer-lhes algumas palavras para eles e para outras pessoas que vos pranteiam. Direi a eles, por vosso intermédio, o que eu mesmo lhes teria dito, mas receio muito não ter mais influência junto a alguns deles, como outrora. No entanto, eu os conjuro, no meu e no nome de seus amigos que vejo, a refletirem e estudarem seriamente esta grave questão do Espiritismo, ainda que fosse pelo auxílio que ela traz para passar esse momento tão temido pela maior parte e tão pouco assustador para aquele que se preparou previamente pelo estudo do futuro e pela prática do bem. Dizer-lhes que estou sempre com eles, em meio a eles, que os vejo e que serei feliz se suas disposições puderem assegurar-lhes no mundo em que me encontro, um lugar de que só terão de se felicitar. Dizei-o sobretudo ao meu irmão, cuja felicidade é o meu mais caro desejo, do qual não me esqueço, embora eu seja mais feliz. A simpatia que tivestes a bondade de me testemunhar em vida, mesmo sem jamais ter me visto, faz-me esperar que nos encontremos facilmente quando eu estiver entre vós. E até lá, serei feliz se vos dignardes assistir-me nos trabalhos que me restam fazer para concluir a minha tarefa. Julgai-me com excessiva benevolência, no entanto, convencei-vos de que, se vos puder ser de alguma utilidade, não deixarei de o fazer, talvez mesmo sem que o suspeiteis. Agradecemos por terdes atendido ao vosso apelo e pelas instrutivas explicações que nos destes. À vossa disposição. Estarei muitas vezes convosco. Observação. Incontestavelmente, esta comunicação é uma das que descrevem a vida espírita com a maior clareza. Oferece um poderoso ensino no que diz respeito à influência que as ideias espíritas exercem sobre a nossa situação depois da morte. Esta conversa parece haver deixado algo a desejar ao amigo que nos participou a morte do Sr. J. Este último, respondeu ele, não conservou na linguagem o cunho da originalidade que tinha conosco. Mantém uma reserva que não observava com ninguém, seu estilo, incorreto e vacilante, afetava a inspiração. Entre nós, ele ousava tudo, derrotava a quem quer que formulasse uma objeção contra suas crenças. Reduzia-nos em pedaços para nos convencer. Em sua aparição psicológica não dá a conhecer nenhuma particularidade das numerosas relações que tinha com uma porção de pessoas que frequentava. Todos nós gostaríamos de nos ver citados por ele, não para satisfazer a curiosidade, mas para nossa instrução. Gostaríamos que nos tivesse falado claramente de algumas ideias por nós emitidas em sua presença, em nossas conversas. A mim pessoalmente, poderia ter dito se eu tinha ou não tinha razão de deter-me em tal ou qual consideração, se aquilo que eu lhe havia dito era verdadeiro ou falso. De modo algum nos falou de sua irmã, ainda viva e tão digna de interesse. De acordo com esta carta evocamos novamente o Sr. J, dirigindo-lhe as seguintes perguntas. Tomastes conhecimento da carta que recebi em resposta a que se referia a vossa evocação? Sim, vi quando a escreviam. Teríeis a bondade de dar algumas explicações sobre certas passagens dessa carta, e isso, como bem o compreendeis, com um fim instrutivo,
unicamente para me fornecer elementos para uma resposta? Se o considerais útil, sim. Achar-o estranho que a vossa linguagem não tenha conservado o cunho da originalidade. Parece que em vida era severo na discussão. Sim, mas o céu e a terra são muito diferentes e aqui encontrei mestres. Que quereis? Eles me impacientavam com suas objeções extravagantes. Eu lhes mostrava o sol e não o queriam ver. Como manter o sangue frio? Aqui não temos que discutir, todos nos entendemos. Esses senhores admiram-se de que não os tenhais interpelado nominalmente para os refutar, como fazieis em vida. Que se admirem, eu os espero. Quando vierem juntar-se a mim, verão qual de nós estava com razão. Será necessário que venham para cá, queiram ou não queiram, e uns mais cedo do que imaginam. Sua jactância cairá como a poeira batida pela chuva, sua basófia. Aqui, o espírito se detém e recusa concluir a frase. Eles interferem que não lhes demonstrais todo o interesse que julgavam esperar de vós. Desejo-lhes o bem, mas nada posso fazer contra a vontade deles. Surpreendem-se, igualmente, de que nada tenhais dito sobre vossa irmã. Acaso eles estão entre mim e ela? O senhor B gostaria que tivesseis dito algo do que vos contou na intimidade. Para ele e para os outros teria sido um meio de esclarecimento. De que serviria repetir o que ele já sabe? Pensa que não tem outra coisa a fazer? Não dispõe dos mesmos meios de esclarecimento que tive? Que os aproveitem. Garanto-lhes que se sentirão bem. Quanto a mim, bendigo o céu por ter enviado a luz que me abriu o caminho da felicidade. Mas é justamente esta luz que eles desejam e que ficariam felizes se a recebessem de vós. A luz brilha para todos. Cego é aquele que não quer ver. Cairá no precipício e amaldiçoará a sua cegueira. Vossa linguagem me parece marcada por grande severidade. Eles não me acharam brando demais? Nós vos agradecemos por terdes vindo e pelos esclarecimentos que nos destes, sempre à vossa disposição, pois sei que é para o bem.